Boa tarde. Nós estaremos iniciando agora o nosso ciclo de palestras da tarde. Meu nome é Hélio, membro da equipe LabGIS. Eu estarei mediando as palestras agora da tarde. Okay? Antes da gente iniciar, tem algumas orientações que a gente tem que passar e algumas informações para os nossos participantes. Os presentes que já retiraram os kits em outros dias precisam dar uma passada lá para assinar as listas de presença. Okay? Após o coffee break, nós vamos sortear 2 bolsas de 50% em qualquer um dos nossos cursos de extensão para aqueles presentes. Haverá também o sorteio de 2 bolsas para as pessoas que estão assistindo online, porém será ao final das palestras. Então a gente pede para que o pessoal online não deslogue após a última apresentação. Okay? O certificado de participação de todos os participantes será enviado por e-mail. Okay? E os vídeos também serão disponibilizados em nosso site após o final do evento. Okay? A todos os que forem fazer perguntas, aos presenciais, no caso, que forem fazer perguntas, a gente pede que se identifique e informe também o cargo, a empresa onde atua ou a instituição a qual está vinculado. E as pessoas que estão assistindo online, que também se identifiquem e principalmente digam de onde estão falando, por favor. Haverá um coffee break em torno de 3h30 da tarde. Tá? E o evento, lembrando que o evento de amanhã, no dia 5, também será transmitido online e ainda há espaço para se inscrever nas palestras online. Okay? Bem, a nossa primeira palestra, o tema dela é Desafios do Monitoramento Socioeconômico no Brasil. Okay? A nossa palestrante será a mestra Miriam Matos Barbuda. Ela é engenheira cartógrafa com mestrado em geomática pela UERJ, atualmente coordenadora da estrutura territoriais da Diretoria de Geociências do IBGE e tem como responsabilidade manter as estruturas administrativas vigentes no território nacional, visando a divulgação de dados estatísticos para todas as pesquisas do IBGE. Nos censos, arca com a responsabilidade de preparação da base territorial, os mapas e cadastros, que dão subsídios ao planejamento de toda a operação, o acompanhamento durante a coleta e a tabulação dos resultados, além da posterior disseminação dos dados. Então, por favor, Miriam. Bom, primeiro eu quero agradecer a possibilidade da gente estar aqui fazendo essa palestra, mostrando a vocês o trabalho que a gente faz no trabalho do censo, na atualização da base territorial e o que é importante o domínio desse território. Né? Nas 2 apresentações da manhã, a gente vê a clara atualização e necessidade de uso de bases de dados e o quanto o censo é citado. Ou seja, o censo ele é a base de dados que vai ser utilizada por todo o país para políticas públicas, pelo menos durante uma próxima década. E esse censo que o IBGE realizou em 2010, nós estamos em 2012, a grande maioria dos dados já foram publicados e a imensidão da possibilidade de utilização desses dados para políticas públicas, a gente vê que realmente tem sido aplicado por todo o conhecimento que a gente vem apresentando em várias palestras. Bom, a minha coordenação é uma coordenação que é responsável por manter esta atualização da base territorial, então tudo que vai servir de tecnologia, de base para a divulgação dos resultados dos censos, e nós trabalhamos coordenando todos os estados. Então, nós temos 27 núcleos, trabalham no IBGE em cada estado, fazendo essa coleta da informação, e aqui a gente coordena e de alguma forma, centraliza as ações e a forma de atuar. Bem, a missão do IBGE é uma missão árdua, né? Retratar o Brasil com as informações necessárias ao conhecimento da realidade e ao exercício da cidadania. Ela é sempre conduzida em 2 grandes eixos dentro da instituição. A gente tem uma linha
que trabalha com os perfis socioeconômicos, então é uma diretoria que trabalha especificamente com os dados socioeconômicos, demográficos, sociais, é a nossa diretoria de pesquisa, que trabalha todas as pesquisas do IBGE. E uma outra área do IBGE é a área das geociências, que trabalha toda a representação dos aspectos físicos e ambientais e culturais da paisagem. Então, aí a gente está falando de um grande volume também de informação sobre o território nacional. E tudo isso, para você retratar esse território e dar condições de conhecer essa realidade e exercer a cidadania, a gente precisa cair num cuidadoso planejamento das operações censitárias, e o censo é a pesquisa do IBGE, a única pesquisa que cobre o território nacional todo. As outras pesquisas são pesquisas amostrais, mas o censo é a única que percorre o território inteiro. E para isso a gente tem que conhecer o território, então tem que ter um aperfeiçoamento de mapas, com cadastros atualizados. Todos eles vão, de alguma forma, refletir na base territorial. Então, isso daí é só para ilustrar as duas grandes áreas de coleta de dados dentro do IBGE. O IBGE tem várias outras diretorias e outras coordenações responsáveis por disseminar os dados, por garantir a tecnologia da informação, mas as duas grandes áreas que coletam dados e produzem dados para disseminação são a área de pesquisas, que aí nós temos todas as pesquisas do IBGE. Uma das pesquisas mais conhecidas é a própria PNAD, que é a pesquisa que demonstra, disponibiliza vários dados referentes aos domicílios brasileiros. Os censos, como eu já falei, é a única pesquisa que vai realmente a todo o território nacional. As estimativas populacionais, que elas são muito importantes para subsidiar políticas públicas, então são repasses de FPM, FPE e outras taxas que são importantes para os municípios. E dentro da diretoria de geociências, a gente tem a base territorial, que apoia toda essa área de planejamento, tem todo o mapeamento sistemático do Brasil, a geodésia e cartografia, e o mapeamento temático, né, dos recursos minerais e da própria geografia. O censo, na realidade, quando a gente está planejando o censo, a gente trabalha com o censo em 3 grandes níveis. Primeiro, é a fase de preparação, em que os mapas eles vão ser importantes para que você delimite todas as áreas de atuação, as áreas de enumeração, os setores censitários. Durante a coleta, os mapas eles vão subsidiar todo o apoio na cobertura e monitoramento durante a coleta. Se a coleta está indo bem, se as áreas estão sendo respeitadas, se a gente não tem invasão de área ou se a gente tem omissão de coleta. E, posteriormente, após o censo, o momento que a gente está vivendo agora, os mapas eles servem para tornar cada vez mais fácil a forma de análise, apresentação e divulgação dos dados. E também os mapas, depois do censo, eles vão apoiar todos os projetos que vão acontecer durante a década seguinte. E hoje o IBGE também trabalha em pesquisas regulares, então nós hoje não estamos mais pensando no censo como apenas uma pesquisa que aconteceu em 2010, só vai acontecer em 2020 novamente, nós estamos trabalhando com censo, expectativa de censos contínuos, então já estamos fazendo o segundo teste piloto, e também as pesquisas regulares, a própria PNAD, que era uma pesquisa anual, ela agora é trimestral. Então, cada vez mais fornecer informações a curto prazo e em áreas menores. Para construir essa base do censo de 2010, o objetivo do IBGE era, antes de mais nada, ter uma base territorial única, em que nós pudéssemos, dentro dessa base territorial, agrupar todas as áreas, urbanas e rurais. Que ela fosse o mais possível dentro do ambiente digital, para ser incorporado em sistemas de informações geográficas. E usando as melhores tecnologias de informação possíveis, né? O objetivo era envolver todas as unidades do IBGE na construção dessa base, desde o momento da preparação até o momento da coleta. E o objetivo específico era associar o cadastro de endereços do IBGE, que é um cadastro de endereços para fins estatísticos, é o catálogo de todos os domicílios brasileiros aonde a gente tem que chegar, que vai garantir a cobertura da operação e associar.
e de forma que a gente associasse esse cadastro à base digital. Porque antes do censo a gente trabalhava, o cadastro de endereço era uma grande lista de endereços. E a base cartográfica eram mapas. Então, o nosso desafio foi associar isso, colocar integrado o cadastro com o mapa. Ajustar as malhas urbanas e rurais, porque quem utilizava dados do censo sabia da dificuldade que era utilizar bases urbanas, que eram provenientes de prefeitura, que nem sempre tinham qualidade de georreferenciamento, com as bases rurais que vinham do mapeamento topográfico, mapeamento produzido pelo próprio IBGE. E essa base tem que ser uma base digital estruturada, de forma que a gente consiga uma atualização contínua. Então, a gente não pode pensar que a gente tem um grande investimento durante o censo, depois você só vai ter um investimento novamente no próximo censo. Então, é estruturar essa base para que ela pudesse ser atualizada continuamente. Então, nós começamos com os municípios menores. Então, lógico, a gente tem 4.005, tinha na época do planejamento, 4.005 municípios abaixo de 25 mil habitantes. São municípios que nem sempre você tem cartografia, você não tem sistema de informações geográfica. E nós começamos trabalhando com esses municípios, recortamos imagens, aí um grande volume de profissionais dentro das geociências trabalhou no preparo de imagens georreferenciadas dos mais diversos insumos e trabalhamos com um software também desenvolvido dentro do IBGE para que as agências pudessem digitalizar essas bases e fazer o georreferenciamento e a associação com o cadastro de endereço, né? Então, nós começamos a digitalização de tal forma que cada face de quadra pudesse ser associado ao endereço existente no nosso cadastro antes de 2010. Isso daí é para vocês terem uma noção de recortes. Então, nós utilizamos imagens ALOS, imagens de ortofoto, imagens disponíveis no Google, das mais diversas fontes para produzir. Então, observe que alguns municípios que são em cinza, eles eram municípios que mesmo assim ainda não tinham cobertura, porque o problema de cobertura de imagem é um problema que afeta todo mundo, né? Então, nem sempre você tem imagens de boa qualidade, imagens sem nuvens. Então, a gente mesmo assim continuava com algum percentual de municípios que não tinham imagens. E os municípios grandes, a gente não precisava construir essa base georreferenciada. Essa base tem que ficar bem claro que ela não é um pressuposto de mapeamento cadastral com todas as normas, com o PEC de produção. Ela tem a finalidade de garantir a cobertura durante a operação censitária, garantir a cobertura do território, das principais vias, da onde estão os domicílios referentes à população. Então, o IBGE, ele procura domicílio, ele procura saber aonde a população está concentrada, se está isolada, porque a gente precisa buscar essa população. Então, nos municípios grandes, nós fizemos uma licitação, um pregão eletrônico, e conseguimos capturar ter a cessão de bases fornecidas por empresas que, de alguma forma, empresas de serviço com base. Então, nós validamos essa informação que a gente recebeu dessas empresas. Em cima dessa validação, dessa cartografia, houve um planejamento dos setores censitários e depois nós migramos todas essas bases para um banco de dados espacial Oracle, que hoje ele ainda está na versão 10, mas ele vai avançar agora para a versão 11. Com isso, a gente conseguiu um ganho considerável. Se vocês analisarem, isso aqui era a malha antes de 2010, a malha dos setores urbanos. Ela não casava com as malhas de referência do Sistema Cartográfico Nacional, porque eram malhas produzidas por prefeituras sem normatização. Até hoje nós temos ainda problemas de normatização de mapeamento cadastral, mas isso na hora que a gente trabalhava foi muito difícil, trabalhar com isso. E aí, a partir do momento que você trabalhou com imagens, por exemplo, aqui é um município no Rio de Janeiro, Varriçai, em que nós pudemos
juntar toda a área, porque nós trabalhamos com ortofotos do projeto que tinha dentro do IBGE, e as áreas urbanas, nós georreferenciamos e detalhamos as áreas urbanas em cima do mesmo insumo, com total integração. Utilizamos os mais diversos formas de mapeamento e imagem, então usamos imagens PRISM, que era um sensor que ele já saiu, esse satélite já saiu do ar, mas era um sensor que esse satélite, o IBGE, conseguia o preço, tinha um convênio com a Universidade do Alasca, que a gente conseguia essas imagens a um preço muito, muito de custo mesmo. E aí a gente utilizou bastante. Aqui é um exemplo de imagem Google, que a gente também utilizou para mapear um município no Acre. Esse mesmo sensor, ele possibilitava ter uma imagem fusionada com outro sensor dentro desse mesmo satélite, o ALOS, e algumas imagens também conseguiram ser coloridas, aí é um exemplo em Mato Grosso. E usamos ortofotos dentro do IBGE também para poder digitalizar essa base. E nos municípios onde nós não tínhamos base, não tinha imagem, foi desenvolvido um módulo para o PDA, com GPS navegador, em que a gente tinha um grupo que trabalhava geralmente de moto, eles percorriam as áreas de planejamento existentes anteriormente, então no mapa analógico, programavam o planejamento, iam para campo, digitalizavam essa informação, faziam o track, chegavam no escritório, descarregavam essa informação e poderiam montar as quadras e faces e fazer a associação. Então, nós também utilizamos isso em muitos municípios e principalmente nas áreas de povoados, de aglomerados, que são áreas que nem sempre a cartografia que subsidia ou serviço público, ou empresa de telefonia, ou empresa de energia elétrica, concessionária, ela tem mapeado todas as grandes áreas de aglomerados, de povoados, onde a gente precisa se preocupar, que é onde está a população também espalhada. Trabalhamos com ferramentas internas que foram disponibilizadas em ambiente web, porque quando a gente trabalha com censo, a gente tem que ter, primeiro, todo censo ele tem que estar guardando a comparabilidade dos setores censitários em relação ao censo anterior. Por quê? Isso é importante para qualquer estudo social, demográfico, trazer qualquer perfil da população, você precisa saber como é que estava no censo anterior e como é que está no censo atual. Então, isso, quem faz é esse banco aqui, chamado Base Operacional Geográfica, é um banco interno ainda do IBGE, mas qualquer usuário que precisar pegar a tabulação de como é que era um setor censitário no ano anterior, a nossa área disponibiliza essa correlação. E ele é muito importante porque ele registra todas as operações que o IBGE fez. Então, a gente tem uma comparabilidade entre os municípios de 2000 para 2010 e tem alguns municípios porque em 2007, na operação que nós fizemos do Censo Agropecuário da Contagem, 129 municípios não participaram dessa operação por questões orçamentárias. Aí, então, esses municípios que não participaram são os 129 maiores. Né, são os 129 acima de 170 mil na época, habitantes. Então, a comparabilidade é em relação a 2000. Então, tudo isso está registrado dentro desse banco aqui, que hoje ele está no ambiente web, é atualizado por todas as áreas do IBGE no país inteiro. A mesma coisa a gente tem que acompanhar a evolução da criação das estruturas territoriais. Se vai sair um novo município, se foi criado um novo distrito, se o município foi dividido em bairros, qual é a divisão. Então, toda a estrutura legal, ela tem que ser acompanhada também. Então, nós temos um outro banco que acompanha essa estrutura. E a base territorial, quando a gente dissemina a base territorial, a gente trabalha principalmente dois grandes conceitos. Primeiro, são as áreas de divulgação. Áreas de divulgação são as unidades espaciais de divulgação de dados em que a gente vai obedecer à divisão territorial brasileira. Então, aí, eu não sei se vai funcionar, porque eu precisava conduzir aqui tem que fazer o hiperlink. Utiliza o mouse, Carlos.
Vai botando no primeiro, o hiperlink aí. Então, o Brasil está dividido em estados, são 26 estados, mais a federação, a capital da federação e as regiões. Então, aí a gente tem que dividir, tem que divulgar resultados nessa espaço. Pode voltar, por favor. Para municípios, nós temos hoje 5.565 municípios, que foi o dado do censo, divulgado, a divulgação foi em 5.565, então aqui é o exemplo do estado do Rio de Janeiro, chegando ao município do Rio de Janeiro. Pode voltar? O terceiro nível, o nível de distrito, então é um nível legal, pode botar, em que as prefeituras, né, então é uma legislação municipal, em que os distritos, eles são criados visando planejamento de cada município. Então, aqui na direita a gente tem município que é distrito único, ou seja, é um município pequeno, no interior da Paraíba, né, é um município da Paraíba em que ele é distrito único. Então, na hora de tabular os dados do censo, vão sair, se tem 150 mil habitantes, ele vai estar distribuído dentro de distritos só. Mas, se você tem um município dividido em vários distritos, que isso daí, para planejamento, é extremamente importante, aqui você tem um exemplo do município lá no Ceará, em que você tem vários distritos. E as áreas pequenas aqui são as áreas de concentração urbana dentro desse município. Pode passar. A área urbana, que é uma... desculpe, subdistrito, tá certo, Valéria? Isso mesmo. Nem todos os municípios têm subdistritos. Geralmente, os grandes municípios têm subdistrito. E qual é a importância do subdistrito? São as áreas de planejamento, geralmente a qual os resultados estão associados. Então, aqui, por exemplo, Maceió. Maceió, ele é um município de distrito único, porém, ele tem subdistritos. A importância disso é que, para os dados censitários, de repente, desses setores aqui, dessa parte de planejamento, dessa região, que é no litoral, com certeza é diferente, talvez, dessa região aqui, que é uma região mais industrial. Então, isso tudo também é importante na hora da divulgação. As áreas urbanas, que é a área interna do perímetro urbano, acho que não... Volta. As áreas urbanas, aqui, por exemplo, nem todo município tem uma legislação de perímetro urbano. Isso é importante também deixar frisado. Quando o município tem uma legislação de perímetro urbano, o IBGE tem que adotar essa legislação. Mas na grande maioria não tem. Então, o que o IBGE faz? Ele delimita uma área de concentração urbana naquele município e conversa com a prefeitura e cria um perímetro urbano para fins estatísticos. Então, por exemplo, aqui, eu não sei se é o caso, é um município em que a concentração da área urbana está aqui e o resto são áreas rurais, com algumas outras aglomerações urbanas aqui. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, São João de Meriti é um município totalmente urbano. Então, toda a divulgação da população dele está concentrada na área urbana. Pode voltar, por favor. A área urbana isolada, que ela é uma área, ela também é ela é uma legislação, ela também é definida por lei. Geralmente é uma área, ela está distante do perímetro urbano, mas ela é importante porque, de alguma forma, a prefeitura determina que ela vai crescer alguma área para aquela área numa expansão urbana. Então, nós também temos que diferenciar essa informação. E a área rural é tudo que sobra em relação ao perímetro urbano legal. Então, aqui é o exemplo toda dessa área rural aqui, e a gente divulga essa área como urbana e o restante rural. Isso, pode passar. Bom, agora eu passo. Agora, esse daí também, Valéria, coitada. Desculpe. E as áreas de apuração são as áreas de recorte especial que o IBGE pode também tabular os dados e deve tabular a partir do momento que a gente tem entendimento junto com os órgãos. Por exemplo, as unidades de conservação, nós colocamos na base as unidades de conservação federal. É lógico que agora a gente tem que evoluir para garantir essa qualidade dessa cobertura.
principalmente em relação à delimitação das unidades de conservação, para ter a coincidência e a aderência com os setores censitários, para a gente poder melhorar essa informação. Pode voltar. As terras indígenas, que esse ano, para o censo, houve uma divulgação muito significativa de terra indígena. Então, o IBGE, junto com a FUNAI, eles delimitaram quais eram as terras indígenas que iam ser trabalhadas, foram cadastradas dentro da base de dados e, na hora da tabulação, já está disponível dentro da internet a divulgação de terras indígenas, inclusive com a etnia falada e população de cada terra indígena que foi delimitada. Temos as aldeias indígenas estão juntos também, os bairros e similares, que é para onde a população, de alguma forma, existe a delimitação. Então, aqui a gente tem algumas cidades, tem bairro, não são todas elas que tem, e aonde tem, a gente também tem que colocar. Pode voltar, por favor. As áreas urbanas de cidades e vilas, a gente trabalha com uma média de 300 domicílios ocupados. Então, a gente estima esse valor de 300 domicílios, acompanha para ver se vai dar mais ou menos 300, mas a gente sabe que, de vez em quando você vai começar o censo, você chega num setor lá, ele tem mais de 1.000 domicílios, porque teve um programa habitacional do PAC que entrou ali, e aí a gente tem que administrar isso durante a operação. Pode voltar, por favor. As áreas não urbanizadas, é o meio rural, de alguma forma, que aí a gente utiliza ou 200 domicílios ou 150 estabelecimentos agropecuários, ou 500 quilômetros quadrados. Pode voltar? Os aglomerados subnormais são vamos dizer aqui, as favelas, mas são áreas de pouca delimitação, e para esse censo a gente trabalhou muito nas áreas de aglomerados subnormais, utilizando imagens para reconhecimento de área. Foi feito um trabalho em campo extenso junto com as prefeituras. Aqui é um exemplo do Rio de Janeiro, em que a gente teve uma parceria muito boa com o IPP. Então, antigamente, a gente tinha áreas de setores censitários que iam até a linha de comeada. E, com isso, isso daqui camuflava os dados sobre a densidade demográfica consideravelmente. Então, com a prefeitura, nós delimitamos essas áreas através das imagens e pudemos avaliar áreas, por exemplo, deixaram de ser favela em 2010, não que tenha diminuído o fenômeno, mas pelo menos a densidade demográfica ficou melhor distribuída, áreas em que continuaram a ser favelas e áreas onde as favelas cresceram e novas favelas surgiram. Então, isso foi uma delimitação muito boa que a gente conseguiu trabalhar com o IPP no Rio de Janeiro. Os aglomerados rurais, como eu falei, a gente tem que procurar onde é que está a população, e aí a gente às vezes tem que ir procurar um povoado. Se tiver mais do que 51 habitantes, a gente isola em setor. Por que 51 habitantes? Principalmente por conta do tratamento do sigilo da informação. Quanto menos unidades você tem, mais fácil de talvez você identificar quem é o proprietário que mora ali. Então, a gente isola em setores com mínimo de 51 domicílios. E, por último, os projetos de assentamento rurais. O IBGE não está preocupado em saber quais são os projetos e a delimitação dos lotes dos setores, dos polígonos de áreas de assentamento. Mas, dentro daquele assentamento, tem um núcleo habitacional? Se tiver um núcleo habitacional, a gente mapeia essa informação para poder divulgá-la também. Acho que agora acabou. Isso. Então, a gente tem que partir para poder construir isso de uma geocodificação. E geocodificação em relação às recomendações internacionais da ONU, ela especificamente tem que estar ligada a associar as observações estatísticas e locais ao mundo real. Então, é como você vai ligar os dados estatísticos ao dado do terreno, expressos sempre em latitude e longitude, porque hoje é extremamente possível fazer isso, e com outros atributos de localização. Então, a geocodificação que o IBGE utiliza para todo o seu preparo e planejamento é uma condição geográfica de você garantir aonde aqueles dados estão. Então, hoje, dado é georreferenciado. Deve cobrir o universo possível de arranjos. Tem que partir dos domicílios, que é o nosso universo,
para as áreas de numeração, setores censitários, até os níveis administrativos e nacionais. O IBGE trabalha com uma codificação, não vou entrar aqui no detalhe da codificação, mas a gente tem uma lógica de codificação de 2 dígitos para o F, depois a gente desce para 5 dígitos em município, então a composição de UF município já diz quem é aquele cara e aonde ele está. Se ele tiver um distrito, ele vai receber um código de 2 dígitos. Se tiver um subdistrito, ele vai receber mais 2 dígitos. E no final, setor censitário, 4 dígitos. São 15 números, 15 algarismos que identificam idoneamente aonde a gente está no território brasileiro. Então, isso é muito importante. E a codificação tem que garantir o crescimento, né? Nós tínhamos 1.000 e poucos municípios há 70 anos atrás e hoje a gente tem 5.565. Então, a gente tem que garantir que essa escalabilidade aconteça. E aí a gente bate num problema, que é o problema de quê? Hierarquia administrativa. Qualquer dado, para ser divulgado, tem que seguir áreas administrativas, que pode ser qualquer área especial, legal, em que você tenha, de alguma forma, uma autoridade atuando na jurisdição sobre o território. Então, de cara, quando a gente vai fazer um censo, a gente tem que saber qual é a lista que a gente tem de unidades administrativas no país, né? E isso a gente tem cadastrado dentro do nosso banco de estruturas territoriais. Cada país tem que seguir isso, de forma que a hierarquia menor, quando você compõe o todo, forma a hierarquia maior. Então, eu tenho que somar todos os subdistritos para dar um distrito. Eu tenho que somar todos os distritos para dar um município. Eu tenho que somar todos os municípios para dar uma UF. Eu tenho que somar todas as UFs para dar Brasil. Então, a gente trabalha com isso. E trabalhar com o limite político-administrativo dentro do Brasil é complicado, né? Então, a gente tem que interagir com os poderes que legislam sobre o território. E não é o IBGE que legisla sobre o território. A gente tem que dar também um tempo de congelamento, porque o território é dinâmico, as leis vão sendo criadas. Mas só que quando a gente chega para o censo, a gente tem que parar. Olha, agora eu paro. 6 meses antes, a gente tem que parar a estrutura, congelar, e vai ser aquela estrutura que vai ser utilizada para depois. E as alterações de limite, elas não podem criar divergências para a divulgação. Então, o que o IBGE faz? Se tem uma nova área que vai ser delimitada, que vai surgir ali para frente, e a gente tem um conhecimento prévio, a gente já isola aquela área em setor censitário. Por quê? Na divulgação, eu posso recortar novamente aquele território para divulgar com a estrutura vigente que tiver no período da divulgação. E aí a gente está falando em gestão pública. Aqui a gente está falando em gestão pública, limite municipal e legislação, né? Não tem como você não estar envolvida com isso, porque a gestão pública dos territórios são estaduais ou municipais. Tem repasses, alocação de recursos federais dos estados, municípios. Tem a parte do saneamento ecológico, econômico, né? As populações, a distribuição da população. Qual vai ser a população que determinado município vai ter para o ano de 2013? E aí, o Fundo de Participação de Município é alocado em função desse recurso, dessa população. Então, para isso, a gente tem que ter, além de hoje, a gente tem políticas de inclusão social muito grandes, em que a gente tem que falar que mais de 80% das decisões, eles dependem efetivamente do conhecimento do território. E qual é o papel do IBGE nisso daí? Desde a nossa Constituição de 88, essa atribuição é a atribuição dos estados, não é atribuição do IBGE. O IBGE, ele tem um papel de revisão e definição de limites junto com os estados. Aí a gente entra na parceria, né? Não dá para você controlar o território num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com 565 municípios, cada um querendo uma fatia de um bolo de uma arrecadação. Então, para isso, a gente o IBGE pode prestar orientação técnica, subsidiar os órgãos estaduais de cartografia, de terra e as assembleias, visando
a melhoria cada vez mais desses dados, né? E essa evolução desse quadro político-administrativo que a gente vai acompanhando ao longo do tempo, com as novas tecnologias, eles estão cada vez mais acima. Por quê? Hoje você tem a descontinuidade de área ou superposição de áreas que existem dentro do país. Você tem topônimos que às vezes são citados em leis de 1900, leis antigas. As nossas leis estaduais, elas são bem antigas. E aí, como é que você vai reconstruir aquela informação? Acidentes naturais que já não existem mais, mas eles estão citados na lei. Estabelecimentos, subordinação de localidade para instalação de pedágio, para instalação de poços de petróleo e tudo mais. Então, tudo isso está caindo por onde? Pelo território e pela divisão. Então, na base territorial é onde a gente reflete tudo isso. A base territorial ela serve para as políticas de censo, mas também serve para a gente manter esse território atualizado e responder problemas administrativos. Quais são as principais ocorrências que a gente se depara dentro do IBGE? Primeiro, alterações legais. Então, alteração legal. Tem uma nova lei foi criada um novo município, um novo distrito. Essa lei é encaminhada e aí a gente tem um tempo de incorporação, mas é uma incorporação que ela, de alguma forma, é automática. A mesma coisa para as alterações judiciais. As alterações judiciais que vêm, de alguma forma, de mandatos e liminares, a gente tem que cumprir. Então, a gente tem condição de submeter isso à Procuradoria do IBGE, a Procuradoria-Geral que tem dentro do IBGE, e nós incorporamos a informação. Se nós tivermos uma alteração cartográfica, por substituição da base cartográfica, ou um novo conhecimento do território, nós vamos fazer um objeto de avaliação junto com os gestores da informação, com os órgãos estaduais, para incorporar aquela informação. E, na maioria das vezes, o que a gente tem é um questionamento sobre limites. Subordinação de localidade, que o prefeito reclama que ele subsidia aquela localidade, ele dá apoio, ele faz calçamento, escola, posto de saúde, e ele também quer resolver aquela informação. Então, quando chega um questionamento desse, a gente vai em a base de dados que existe dentro do IBGE, e o censo é a base mais recente, procura também todas as informações referentes nos outros documentos existentes, e aí a gente encaminha o problema geralmente para os estados também e tenta chegar a um consenso para responder à solicitação. Então, quando a gente começou o censo, a gente fez em 2008 um fórum com os representantes de cartografia, com as instituições que representavam a cartografia em cada um dos estados. Nós fizemos esse fórum em Brasília e dele saíram muitos frutos, né? Nós hoje temos convênio com 19 estados brasileiros, com os órgãos, institutos de cartografia, que nos apoiaram durante o censo e continuam apoiando até hoje, né? E aqui eu vou trazer o exemplo da nossa parceria muito grande com a CEPERJ, que é o órgão atual do Rio de Janeiro, que é responsável pelos limites políticos e administrativos dentro do Estado. Então, nós temos uma parceria com eles. Essa parceria, nós trabalhamos por todo o Estado, identificando pequenas áreas que estão aqui em azul, onde a gente tem problemas de limites praticados pelo IBGE, mas praticados pelo IBGE onde? Nos documentos de referência do mapeamento topográfico, do mapeamento sistemático, com os que o Estado tem. Então, nós hoje estamos trabalhando no Rio de Janeiro em alguns problemas, né? De forma que a gente tem um objetivo junto com a CEPERJ, que é identificar essas diferenças consideráveis entre a malha que o IBGE pratica e a malha que a CEPERJ aplica, revisar essas áreas onde realmente a diferença é um percentual acima de 1% e consolidar uma malha municipal para o Estado, para quem sabe o Estado não consiga publicar uma nova legislação sob os moldes que a gente orienta, com leis orientadas com coordenadas geográficas, com memoriais descritivos, com imagens ou qualquer associação de melhor conhecimento do território. Então, hoje a gente tem um trabalho, a gente tem uma gerência, eu hoje aqui estou com 2 engenheiros cartógrafos dessa gerência, o Zé Henrique e o Roberto Tavares,
que são pessoas que estão junto com a CEPERJ trabalhando nesse projeto, né? Então, a gente trabalha com as malhas homologadas agora no censo de 2010, trabalha com todos os mapas municipais existentes dentro do IBGE, a malha da CEPERJ. A gente pegou o projeto de AGM, que foi um projeto que, com a cartografia digital e a cartografia com folhas topográficas em 1970, 1980, possibilitou um melhor conhecimento do território. Todos os municípios foram lançados sobre essa cartografia e serviu de referência. Trabalhamos com as áreas que o IBGE calcula, municipais, né? E os mapas existentes, junto com as áreas da CEPERJ e todo o material que a CEPERJ também tem. Hoje nós temos uma pequena diferença em relação às áreas. Provavelmente a gente pode ter alguma inclusão de área em relação a alguma divergência em limite com algum estado, ou então algumas ilhas que a gente também considera. Isso daí é uma diferença muito pequena, um percentual de 0,06. Temos 50 municípios com uma diferença de área muito pequena, 22 municípios com uma diferença entre 1% a 3%, e apenas 3% dos municípios com uma diferença de área um pouquinho maior, né? E é onde a gente está com o foco de trabalho. E aí eu vou mostrar um pouquinho. Aí são alguns pequenos exemplos de divergência, que aí a gente identifica qual é o município e qual é a divergência, e qual é a justificativa. Se a gente vai utilizar o limite da CEPERJ, qual a justificativa daquela. Quando ele ainda não tem uma justificativa aqui, provavelmente ele vai ser levado a campo. Ou seja, tem uma informação que precisa ser verificada em loco, porque realmente fica mais complicado. Então, aqui alguns exemplos de divisa que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, que estão sendo trabalhados. Aqui é um exemplo de como a gente pode trabalhar essa informação utilizando a tecnologia. Então, aí a gente tem aqui uma imagem que foi do projeto AST-10 de 1966, da Lagoa de Jaconé, aonde tem a divisa entre Maricá e Saquarema. Então, nós precisamos recuperar essa informação desse voo de 66 para poder identificar o que era provavelmente o local de início do canal formador da antiga Barra da Lagoa de Jaconé, que é citado na legislação como a divisa, né? E aí é interessante porque a gente a equipe trabalhou essa base, digitalizou, e aí você tem uma segunda informação, né? A lâmina d'água digitalizada sobre 66, colocada numa imagem de 2012, olha a diferença da lâmina d'água da Lagoa de Jaconé em relação à década, né? E reconstruir essa informação aqui. Então, aqui é o contorno da lagoa, né? Em azul escuro aqui tinha a delimitação, e o IBGE reconhecia que esse ponto era aqui, e aí, com base nessa informação, a gente consegue chegar que o ponto é um ponto aqui, que hoje já está todo aterrado, você não tem mais recuperação dessa informação no campo. Então, esse trabalho é um trabalho que também, volta e meia, a gente pega o mapa lá de 38 do município, procura de alguma forma georreferenciar em relação às bases existentes, principalmente em relação a topônimos. Eram mapas que você não tinha precisão de georreferenciamento e de território tão bons quanto você tem hoje, mas eles têm um referencial e uma representação de continuidade do território muito significativa, que tem trazido para a gente elucidações boas em relação à legislação, porque a gente às vezes tem que recorrer a um mapa de 40 para poder chegar a um detalhe que está na lei de 40, mas hoje no território ele não existe mais. Então, requer realmente uma revisão da legislação. Então, aí a gente tem um exemplo em que você tem alguma aderência em relação aos limites. É lógico que não tem a precisão hoje da cartografia e do imageamento, mas denota que esses mapas eles foram trabalhados com uma certa qualidade, principalmente para a época e as tecnologias disponíveis.
Depois, então, que a gente faz esse levantamento prévio, vai para campo, fazer um reconhecimento. Reconhecimento de pontos, para poder identificar, né, nesse planejamento, se você vai ter que fazer um tracking das principais vias para poder identificar, georreferenciar a tua base, identificação dos pontos determinantes em relação ao que você tinha anteriormente, né, na legislação, associada a uma imagem de alta resolução, e também a determinação de coordenadas, de forma que você consiga percorrer, de alguma forma, a permanência de campo ser mais rápido também, né? Você não precisa fazer um trabalho de campo. Então, aí a equipe fazendo tracking em tempo real, com a identificação de pontos georreferenciados na lei. Então, aqui tem um local lá de um limite entre Rio Bonito, Saquarema e Araruama. Ali também foi a identificação do córrego Piabas, que vai ser a diferença, o divisor entre Conceição de Macabu e Quissamã. A gente tem trabalhado com aparelhos receptores Garmin, temos trabalhado com uma recarga automática, né, de laptop para poder garantir a autonomia, a antena externa do GPS, imagens Google que são carregadas em cache para o computador. Trabalhamos com o Google Earth e aqui no campo a gente está utilizando o Quantum GIS para navegar então em tempo real. Então, isso daí é uma foto do como é que a gente vai monitorado para o campo, né? E com isso, a gente, de alguma forma, a gente fecha a parte de limites e tenta disponibilizar para a sociedade o melhor possível em relação às estruturas. De mangue, muito bem delimitado. E também, e também os aglomerados rurais, que são importantes porque é onde a população está concentrada nas áreas. Porque a gente tem uma variedade, quem trabalha com endereço nesse país sabe o quanto é difícil normatizar e ter um cadastro único. Então, agora a gente está trabalhando na normatização desses endereços, mas eles vão ser consideravelmente importantes, porque a partir de hoje, a nossa base ela já é georreferenciada, o mapa com o endereço. Então, quando a gente está numa face do nosso trabalho, a aplicação que hoje vai para atualizar as pesquisas contínuas, como a PNAD, o censo contínuo, ela está indo com o mapa que tem associação de endereço. Quando o operador clica na face, eu vou começar a fazer esta rua. Quando ele clica ali, vem todos os endereços que já estão cadastrados naquela rua. Se o endereço já existe e ele precisar fazer o questionário naquele endereço, ele clica no endereço, abre o questionário. E se não tem um endereço, a gente pode inserir um novo endereço, e assim é que a gente está buscando essa atualização. Através das pesquisas contínuas e também atualizar a nossa base com cadastros externos, que são muito importantes, e ter outros parceiros também. Então, a gente está buscando parceria com Correios e nós temos interesse em buscar com outras formas que tenham bons cadastros para a gente conseguir manter essa base atualizada. Por quê? As amostras do IBGE vão a 25 mil setores censitários apenas no ano. E nós temos 316 mil setores censitários. Então, realmente, a gente tem que ter fonte externa para poder manter esse território atualizado. E, com isso, a gente vai ter condição de disponibilizar hoje serviços na página do IBGE e mais tarde cedendo as bases,
que vão permitir qualquer geocodificação de serviço com a base de dados do IBGE. Né? Lógico, restringindo o quê? O sigilo. O sigilo é super importante. Quando você tiver um número menos do que talvez 5 domicílios, talvez você não vai conseguir chegar ao domicílio. Por quê? Porque senão a gente vai estar botando em risco o sigilo da informação. E o sigilo para o IBGE é uma das coisas mais importantes. Por quê? Se não houver sigilo, ninguém mais abre a porta da sua casa para dar uma informação ao IBGE, sabendo que o IBGE vai deixar essa informação vulnerável para qualquer um saber dados referentes àquela família. E hoje a gente tem um banco de dados espacial, ele ainda não está perfeito, ele não está completo, ele não está supra-sumo de georreferenciamento no país, não está, mas a gente tem um banco de dados espacial que foi construído durante esses anos, com todas as vias, com todas as vias das áreas de concentração de população, com imagens. Então, isso aí é o nosso sistema que possibilita você visualizar e consultar as bases de dados. Hoje, qualquer usuário que pega uma malha do IBGE não vai tratar mais o setor urbano diferente do setor rural. É uma malha integrada que está na internet. Ela tem problemas, às vezes, em relação a um polígono ou outro, uma topologia que não grudou bem com a outra. Tem, porque é impossível você conseguir fazer isso em 2 anos, disponibilizar esse cadastro para 316 mil setores. Então, qualquer necessidade de um usuário que detectou algum problema, a gente está aqui agradecendo a colaboração das pessoas em informar que detectou um problema em tal município, porque aí a gente tem gente na ponta que pode corrigir, atualizar e manter essa base cada vez melhor. E aí, o que se ganha com isso? A possibilidade de estudos. Antes, se você precisasse recortar uma área de interesse, o máximo que você ia ser recortes censitários que tocassem a sua área de interesse. E agora, a gente tem áreas de estudo, quando você tem uma área de estudo hoje, por exemplo, dentro dessa circunferência, quando você puxar a base de dados do IBGE, ele vai vir com todos os domicílios. Então, você tem uma exatidão em relação à sua área de trabalho muito maior, né? E, com isso, a gente amplia as formas de disseminação. Não param dentro do IBGE as pesquisas em como melhor disseminar essa informação no menor recorte possível para o usuário, mantendo o sigilo e disponibilizando cada vez mais dados para a sociedade em relação a isso. Então, para finalizar, a gente considera que o IBGE conseguiu avançar muito na associação dos dados estatísticos com os dados cartográficos, com o conhecimento do território e integração das duas áreas, né? Essas oportunidades que hoje sistemas de informação, tecnologia de informação disponibilizam para a gente, é uma gama, assim, é um volume muito grande, porque a gente tem trabalhos distribuídos, a gente pode trabalhar com a rede do IBGE em cada estado, acessando um banco de dados, fazendo consultas espaciais e a gente conseguindo distribuir essa informação. E as tecnologias web permitiram muito isso. Então, hoje você tem saídas de serviços que estão disponíveis em vários níveis. A gente tem todos os dados da INDE, do censo, já estão dentro da INDE, com todos os níveis de informação, você podendo fazer mapas temáticos de todas as variáveis que foram levantadas no censo, e não foram poucas, né? E o nosso maior desafio é manter essa base atualizada. Para isso, tem que ter parceria, tem que ter convênio com os estados para monitorar limite político administrativo, tem que ter parceria com formadores de cadastros e manutenção, empresas e cadastros consolidados que sejam importantes para a gente manter essa base cada vez mais atualizada. Bom, era isso que eu tinha para apresentar e muito obrigada pela oportunidade de mostrar esse trabalho aqui para vocês. Obrigado, Miriam. A gente vai fazer, então, em função do nosso horário, uma pergunta presencial e uma pergunta online. Temos perguntas online? Então, começar pela presencial, por favor, levante a mão e eu vou selecionar alguém para poder fazer a sua pergunta. Alguém tem pergunta? Senão a gente passa para as online apenas. Ninguém?
Eu tenho uma pergunta. Então, você falou no início da sua apresentação acerca dos dados que estão sendo levantados num intervalo de tempo reduzido, né? Consciente aí da questão da escala temporal dos fenômenos socioeconômicos, que são cada vez mais rápidos. E eu queria que você apontasse algumas das variáveis, alguns dos dados que estão entrando nesse levantamento em escala temporal menor, né? Mais rápida, mais ágil. Bom, a gente já tem várias pesquisas entrando para a linha da periodicidade menor. Uma é a PNAD, que ela reflete todos os dados sobre os domicílios. Ela antigamente acontecia uma vez por ano, ela agora está acontecendo de 3 em 3 meses, com uma rotatividade amostral. Isso é amostral porque nós estamos trabalhando com 25 mil setores, que é a amostra. Mas e aí a PNAD pega todas as informações sobre domicílio, né, que subsidiam muitos dos índices existentes hoje. E uma das pesquisas que a gente já está no segundo teste piloto, e até 2014 acreditamos que nós consigamos fechar, é o censo contínuo. É uma metodologia desenvolvida muito na França, aplicada, os Estados Unidos também fazem, é você fazer o censo dividido em 5 anos. Então, a cada ano, você faz parte do território, de forma que no final de 5 anos, você tem o recorte final do censo. Então, você não vai mais esperar a cada 10 anos para ter resultados, você vai ter a 5 anos, e os municípios menores, eles vão ser feitos na totalidade em menos tempo ainda. Então, isso significa que você vai ter informações cada vez em áreas menores do município, com todas as variáveis do censo. Então, é todo o questionário do censo aplicada com essa metodologia de você reduzir em tempo. Essa pergunta aqui é do Aderson Santos, da Universidade Federal da Paraíba. Ele está perguntando, essa base operacional geográfica tem provisão de acesso para o público abertamente? Se não, quanto tempo leva para o envio dos dados por meio de solicitação? Bom, a base de setores censitários, ela já está toda disponível para download gratuito na página, setores censitários. A base do cadastro de endereço, você também tem a aplicação na página que você pode consultar e buscar resultados. O que ainda não está disponível são os vetores associados ao cadastro de endereço, porque a gente tem um prazo de disponibilização. Eu acredito que em 2014 tudo isso vai estar disponibilizado sem problema para o usuário. O que não vai estar disponibilizado é o que, por acaso, infringir o sigilo, aí ele, com certeza, ele vai estar agregado essa informação. Mas dentro da página do IBGE, você já tem várias aplicações que podem ser utilizadas. Bem, Miriam, obrigado pela participação.